Fala, meus queridos! Tudo certinho com vocês? Hoje não terão a honra e o prazer de poder me visualizar, mas vão ter quase que um SMR ouvindo a minha belíssima voz aqui. Hoje vamos começar uma sériezinha para mostrar para vocês um pouquinho mais de como montar basicamente uma estrutura de infra, né, do zero. Então vamos aqui aprender desde a instalação do Hyper-V, há algumas configurações dentro dele que são necessárias, consequentemente acaba sendo algumas perguntas da prova de certificação também. E vamos dar lendo aqui então. Primeiro de tudo, para você poder ter o Hyper-V, ou você vai estar utilizando alguma versão do Windows Server, aqui temos todas as builds atuais com suporte, ou caso você utilize ali o Windows 10 na versão Pro, você também consegue instalar essa feature aqui para poder estar utilizando. E como que você faz para instalar ela se você está utilizando aí o Windows 10 Pro, que é o nosso caso aqui do nosso lab. Você vai lá no painel de controle, lá onde você instala e remove programas, e vem aqui, ó, Turn Windows Features On or Off. Você vem aqui para baixo, ele vai te trazer aqui, ó, Hyper-V. É só dar o checkzinho, vai dar OK, e na sequência ele vai pedir para reiniciar o computador. Feito aí o reboot, você pode vir aqui no painel de controle, não, no menu iniciar, procura aqui por Hyper-V e ele já vai te trazer aqui, ó, Hyper-V Manager, esse cara aqui que a gente vai poder estar criando as máquinas virtuais e fazendo tudo o que é necessário aqui para criar o nosso ambiente para uma infra completa, né? Essa carinha aqui do Hyper-V, caso você não conheça, ele vai te trazer aqui o nome local da máquina. E aqui do lado vão ter algumas ações que a gente pode estar fazendo, né? Vamos por partes. Antes de mais nada, o Hyper-V ele vai utilizar placas de rede virtual para fazer uma comunicação aí tanto entre o host, que é a máquina local, quanto com a máquina virtual. Então, antes de mais nada, o ideal é você estar criando aqui, ó, Virtual Switch Manager. Ele vai te trazer 3 opçõezinhas, e aqui eu vou deixar a perguntinha no ar, sem pesquisar. Não quero que pesquise antes de vir responder. Quero que você diga aqui nos comentários qual que é a diferença entre esses caras aqui. Qual que é a diferença sem estar lendo também aqui, assim, ó, olhou, bateu o olho, só fala aqui para mim para eu saber. Vamos criar aqui então uma externo. Coloca algum nome ali, sei lá, vamos colocar vSwitch. Pode adicionar alguma nota. Caso você tenha mais de uma placa de rede, ele vai te listar aqui. Vamos deixar esse cara aqui. E existe a possibilidade de utilização de VLAN. Sim, em ambientes maiores você tem mais comumente isso. O que é uma VLAN? Seria uma rede virtual dentro de uma rede física. Uma maneira bem simplória de se dizer. E aqui você daí vai definir qual que vai ser a VLAN para a comunicação dentro da rede. Ele vai te trazer também aqui o range de MAC address, que ele pode distribuir para as placas de rede que vão ser associadas aqui a máquinas virtuais. E está feito. Ele vai só te dar uma informação aqui, que tu vai perder a conexão enquanto está aplicando aqui as alterações. Ok, pode dar um sim. Como dá para ver aqui, ó, ele corta essa conexão de rede para criar essa placa de rede virtual e fazer atrelamento, whatever. Os professores de português me corrijam por gentileza, mas vai atrelar ali a placa de rede física com a virtual. Feito isso, a gente já pode iniciar aqui com a criação da nossa primeira máquina. Viemos aqui em New. Você pode criar tanto uma máquina virtual, só um disco virtual, ou por algum motivo que até hoje eu, pelo menos particularmente, nunca usei, consegue criar aí um disco flop de disquete, que seria assim, entre aspas, né? Dentro aqui do Hyper-V, talvez para coisas legadas, coisas mais antigas, né? Então, clique aqui em Virtual Machine, vai só te dar quase que um welcome aqui, né? Vai te explicar algumas coisinhas do que vai ser feito aqui. Aqui você define um nome para sua máquina virtual, então vamos colocar aqui Pobre AD. Ah, por que Pobre AD?
AD vem de Active Directory, que é o servidor onde você vai criar usuários, grupos, enfim, diversos outros objetos, que vai ser o detalhe da próxima aula. E a nomenclatura, assim, o ideal é sempre ter algo mais simples de se identificar, mais fácil, para que futuramente, por exemplo, entrou gente nova, o cara vai olhar, AD, deve ser o Active Directory, então facilita assim essa identificação de máquinas. Aqui você pode definir aonde você quer que essa máquina salve, tanto na hora que ela criar o disco virtual, os arquivos de configuração, enfim, entre diversas outras opções. Dentro das opções aqui do Hyper-V você consegue definir o local padrão, tá? Mas eu vou manter por aqui, que como é só para demonstrar para vocês exatamente o funcionamento, vamos deixar dessa maneira. A gente pode dar um browse aqui, eu vou apontar aqui para dentro de um disco físico que eu tenho aqui de 1 TB, que tem mais espaços. Criar uma pastinha aqui só para ficar mais organizado. Vou nomear aqui de Hyper-V. Vou dar um Select Folder. A partir daqui, ele já vai criar todos os discos que eu adiciono para essa máquina, as configurações, ele vai jogar diretamente dessa pasta. Então, caso você queira, e que seria o ideal, tá deixando mais organizado, você pode estar só digitando o nome aqui, que ele vai criar já a pasta na sequência, ou você pode criar a pasta manualmente lá e apontar daí aqui no location a pasta onde você quer que os arquivos sejam salvos ali, né? Então vamos dar um Next. Aqui ele vai te perguntar qual a geração que deve ser criada da máquina. É uma pergunta também de prova, ele pergunta a diferença entre elas. Aqui ele dá uma explicadinha, só que tem mais detalhezinhos da diferença entre as duas, tá? Vamos ver aqui também. Se você sabe, sem pesquisar, comenta aqui embaixo qual que é a diferença. Eu vou manter aqui em geração 2. Aqui ele vai te perguntar o tamanho dessa máquina. Vamos jogar aqui 4 GB. Temos aqui a opção de usar memória dinâmica. E o que isso faz? Quando ele está com o checkzinho aqui, ele vai utilizando a memória do host, da tua máquina física, em relação à VM, conforme a real demanda dela. Então eu estou colocando aqui, dizendo para ela que essa máquina virtual vai ter 4 GB de memória. Se você desmarcar isso daqui, ele vai pegar 4 GB de memória da tua máquina física e já vai alocar diretamente para ela. Vai ficar reservado esse uso de memória para essa máquina virtual. E por mais que a tua máquina virtual está usando 1 GB, na física ele vai consumir esses 4 GB porque já vai estar alocado essa memória lá para ele. Você marcando isso daqui, ele deixa pré-reservado, entre aspas, esses 4 GB. E conforme o uso da máquina, ele vai realmente consumindo a memória física do teu host. Então, se a tua máquina virtual estiver utilizando 1 GB, ele vai estar utilizando apenas 1 GB do teu host. Vai estar liberado aqueles outros 3 GB. Apesar de você ter delimitado aqui, determinado, que a máquina virtual terá 4 GB. Vamos deixar marcado aqui essa opçãozinha. Aqui é a configuração da rede. Lembra que no comecinho ali a gente criou o vSwitch, que é aquela rede virtual que a gente vai alocar as máquinas virtuais? Aqui a gente vai apontar então o nosso vSwitch que a gente criou lá no comecinho. Aqui ele vai te trazer essas 3 opções, onde ele vai criar um disco novo, né, do zero. Você vai definir um nome para ele, a localização de onde vai ficar esse disco e o tamanho dele. Aqui na segunda opção, se você já tiver um disco criado, você pode apontar para um disco existente, só vai precisar dar o browse e apontar daí para esse disco. E dar uma taxa Virtual Hard Disk Loader, como o próprio nome sugere, você vai criar a máquina sem disco nenhum. Eu vou criar aqui um disco do zero, jogar aqui 60 GB, acho que é mais do que o suficiente. E beleza, vamos dar um Next, ele já traz aqui o caminho padrão de onde a gente definiu aqui, ó, no Location, ele já vai trazer certinho. Aqui ele te traz as opções para instalar o sistema operacional depois, ou a partir de uma ISO, onde você pode clicar aqui, vai dar o browser, já tem algumas ISOs baixadas aqui no meu pequeno repositório. Vamos começar aqui já na 2019, que já está com os updates. E aqui você pode marcar essa opção que ele vai fazer a instalação a partir da rede.
Então, se você tiver aí na empresa um SCCM da vida, algo do gênero que faz boot via PXE, você pode marcar essa opção que daí ele vai fazer a instalação a partir daqui, tá? Dando Next, ele vai te trazer aqui um pequeno resumo, né, de tudo que você marcou, tudo que deixou flegado ali e tal, e pode dar um Finish. A partir daqui ele vai fazer a configuração e criação de tudo e tá feito. Logo que a máquina for criada, ele já vai te trazer aqui, ó, algumas outras opções que não tinha mostrado antes. Então, conforme você tiver mais máquinas aqui, por exemplo, e for clicando em cada uma, essas opções vão se manter as mesmas, porém, ele vai definir para o uso de onde está selecionado. Então, se a gente clicar aqui, ó, no Start, ele vai começar a iniciar a máquina aqui, vai te trazendo o status. Beleza, iniciou. Ah, mas como é que eu faço daí para administrar essa máquina nesse primeiro momento? Você pode dar um Connect por aqui, ou dar o botão direito que vai ter as mesmas opções que tem aqui. Ele vai carregar aqui a tela. Beleza, já perdemos o tempo aqui de apertar o botão para dar o boot. A gente traz aqui os botões também em cima, onde aqui é o Ctrl Delete. Vou dar só um reset aqui para a gente poder fazer a instalação do Windows. A instalação aqui segue normal daí, como se você estivesse formatando ali o seu computador ou qualquer outro computador. Faz a instalação normal dele. E na próxima aula a gente vai ver como subir um AD dentro da sua rede, dentro de casa, passo a passo. E vou mostrar também para vocês como subir um AD utilizando o Windows Server Core. Seria entre aspas, o Linux aí da Microsoft, de Windows, que exige muito menos recurso, fica muito mais tranquilo assim de subir máquinas e poder testar e brincar e seguir com a vida. Mas é isso aí, gurizada. Por hoje finalizamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like e até mais!